Paz do Senhor, jovens! Paz do Senhor! Estamos aqui, hoje vamos gravar a nossa lição, nossa aula de número 4, Vencendo os Obstáculos. Né, Stephanie? Sim, vencendo obstáculos. A nossa lição da data de 26/4, de domingo, né? Onde vamos estar trazendo sobre este assunto. O nosso texto do dia vai dizer que para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué 4:24. Esse é o nosso texto do dia. E a nossa síntese, que está embasada em Romanos 8:37, vai nos trazer: em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Então, o que depender do Senhor, nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. Porque nós somos mais que vencedores, Stephanie. Amém. Em Cristo Jesus. Antes de a gente adentrar os nossos tópicos, eu queria fazer uma oração com você, uma oração bem rápida, possamos adentrar os nossos tópicos e subtópicos. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, por este momento, por essa oportunidade, Senhor, de transmitir a Tua Palavra, Senhor. Senhor, usa-nos, Senhor, como um canal de bênção, Senhor. Clareia nossos pensamentos, Senhor, que fale conosco assim como você tem falado. Em tudo te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os nossos objetivos, Stephanie, os objetivos da nossa aula de hoje, a Stephanie está aqui hoje para nos auxiliar aqui alguns textos, para a gente poder ser mais dinâmicos, né, para podermos passar a fazer a aula, né, num tempo apropriado. Então, nosso tema vai tratar os objetivos. Primeiro tópico: apresentar os detalhes gloriosos que envolvem a travessia do Jordão, o povo de Israel, né? Segundo tópico: mostrar como Deus promoveu a separação de um obstáculo natural, apresentando o intransponível. E no terceiro tópico, compreender as necessidades de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memórias. Então, aqui vai trazer algo assim, Stephanie, para a gente compreender aquilo que o Senhor fez, fazer, como aqui vamos trazer na lição, como um memorial, algo que aconteceu, algo para nos trazer lembrança, né? Às vezes temos algo que nós guardamos para a nossa vida, nossa, isso aqui da época tal, lembramos daquilo que nós temos feito, né? Então vamos trazer algo nesse sentido. Nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 3, versículos 5 ao 6 e do 14 ao 17. Vocês, por bondade, possam estar aí fazendo a leitura do texto bíblico, né? Vamos dar aqui entrar na nossa introdução, um pouco relatando um pouco do que ela vai falar. Você que não assistiu, nós temos 3 videoaulas que já está postado aí no canal da igreja, no canal no YouTube, no IADESG oficial. Você que não assistiu as outras videoaulas, né, entre lá, assiste, compartilhe, né? Compartilhe essa aula também. Creio que vai ser uma bênção, né, Stephanie? A nossa introdução diz assim: o povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã. E os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que a rota da vitória do povo de Deus surge muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades, né? Então aqui vemos que a passagem do povo por aquele rio era impossível aos olhos humanos. Como eles iam passar ali com seus animais, com toda a sua carga, né? Com todo aquilo que eles levavam consigo. Vamos morrer. Vai não, em nome de Jesus. Mas aqui, a nossa introdução deixa uma ênfase, porque é preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente, alcançar o que o Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu aquela terra, aquele povo, o Senhor prometeu, Deus vai fazer o impossível acontecer, né? E temos que acreditar que o impossível vai acontecer. Se o Senhor prometeu,
há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos, porque aprenderam a contornar os obstáculos. Você pode ver o rio, às vezes ele pode mudar o seu canal, a sua curva. Às vezes aquela curva não impede de passar, ele arruma outro meio para passar. Às vezes tem uma pedra no meio, né? Exatamente. Então o rio sempre ele busca contornar, né, Stephanie? Contornar os seus obstáculos. Nós vemos que se Deus abriu o Mar Vermelho, Josué estava com Moisés. E ali agora Moisés na frente como líder daquele povo, né? E nós observamos que a palavra do Senhor lá em Apocalipse diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então se o Senhor prometeu, se o Senhor prometeu para você, Ele vai abrir a porta, Ele vai dar um jeito. O incrível do Senhor vai acontecer, aquilo que os olhos humanos não possam ver, os ouvidos não escutam, mas o Senhor vai nos mostrar coisas gloriosas. Glória a Deus. O primeiro tópico, até aqui, Stephanie, tem algumas marcações, algumas citações bíblicas que eu vou estar passando para você poder estar procurando para nós adiantar, né, na leitura. Primeiro tópico, atravessando o Jordão. Um dia marcante para o povo. Primeiro subtópico. Diz assim a leitura aqui. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi neste dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa, o dia da saída, né? O dia da saída do Egito. Então aqui trata sobre o dia 10 de Abib, no caso aqui fala no idioma hebraico, né? Abib, ele vai corresponder a um mês do grão recém-amadurecido. Então, esse é o que significa esse Abib. O que acontece aqui? Deus aqui, antes da travessia do Jordão, que nós vamos ler um pouquinho mais abaixo, aqui, antes do povo sair do Egito, aqui Deus pediu para que o povo comemorasse a Páscoa ali, então ficou marcado um dia sobre a Páscoa, o dia da saída do Egito, que é o Êxodo que nós conhecemos, né? E ele quis que esses fatos de libertação do povo e da entrada da terra prometida acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário, apontava para Cristo. Nós vemos que todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Cristo, o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Durante a Páscoa, séculos depois, na mesma data, séculos depois, o Cordeiro de Deus, Stephanie, ele seria imolado, ele seria morto. Uniria ali, uniria o amor e a justiça de Deus naquele lugar. Então, nós compreendemos que todo o Antigo Testamento ele aponta para quem? Aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus. Se nós compreendemos, Stephanie, se lá no Antigo Testamento, desde quando eles levavam os cordeiros, animais para o sacrifício, nós observamos que sangue é a moeda espiritual. Então, o Senhor, nosso Deus, não fez só um sacrifício, ele fez um sacrifício perfeito, feito e bem feito, feito de uma vez por todas. Então, nosso Senhor pagou o preço. Aqui nós temos uma referência para a gente embasar um pouco mais isso aqui, que tudo aponta para o Senhor. Lucas 24, 44, Stephanie. Dá uma olhada para nós aí, Stephanie. Sim, senhor. Lucas 24. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então aqui o Senhor, o próprio Jesus, deixou aqui registrado em Lucas 24, 44, que tudo que foi escrito dele, tudo que foi escrito a respeito dele se cumpriu, e aqui todos os mandamentos, as leis, todas as coisas se cumpriu em Jesus. Um outro detalhe bem interessante
é que Deus criou as circunstâncias políticas do mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse um marco estabelecido de um novo calendário dividido em antigo, no caso, AC e DC. Então o nosso Jesus, Stephanie, ele rasgou o tempo, né? Mesmo as pessoas incrédulas que não acreditam em Jesus vão escrever seu livro, vão estar registrados depois de Cristo. Eu tô lendo bastante isso na faculdade. Tudo é antes de Cristo, depois de Cristo. Porque Jesus rasgou o tempo. Então, Jesus marcou a sua era, marcou todos os séculos, como antes e depois de Cristo. Então, nosso Deus, ele deixou algo, um episódio para nós relembrarmos. Algo que ficou marcado. Dizer realmente, rasgou o tempo. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Para sempre. Então, é algo aqui muito interessante, um dia marcante para o povo. Eu creio que tem um dia que te marcou. Aquele dia que você se converteu, aquele dia talvez que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Algo que o Senhor fez na sua vida, uma cura, um milagre. Sempre vai ter algo que vai ter marcado a sua vida, que vai ter marcado a tua história. Um tempo que te marcou. Vamos seguir? Segundo subtópico, a arca do concerto aponta para o caminho a seguir. Muito interessante. Durante 40 anos, Deus guiou, que é a palavra-chave aqui, o seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes, levitas. Está lá escrito em Josué 3:3. Mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Nesse episódio, ao circuncidarem Jericó e quando levaram para o interior do templo de Salomão. O interessante, Stephanie, que Deus guiou. No caso, Deus deu direção. Então, Deus deu direção àquele povo. Deus tinha guiado eles. De que forma? Através de uma nuvem e uma coluna de fogo. E agora Deus começa a trabalhar diferente. Deus começa a guiar aquele povo através dos levitas com a arca do concerto. Guiavam aquele povo, né? Então Deus tem nos guiados através do Espírito Santo. Deus tem nos conduzido às vezes de uma forma diferente. Nós temos um guia. Nós possamos observar Provérbios 3, 5... Procura para nós, Stephanie. Provérbios 3, versículos 5 e 9. Eu vou procurar aqui. Procure aí na sua Bíblia. Leia comigo. Salmo 119 também nos traz algo muito interessante. Provérbios 3 e 5? Provérbios 3, 5 e 6, Stephanie. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não acredite só no seu pensamento. Não confie só em você, mas acredite no Senhor, que o Senhor vai te guiar, vai te conduzir. E como nós estamos falando sobre jovens, Salmo 119, versículo 9 diz assim, para o jovem: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando o quê? Conforme a tua palavra, que é a palavra do Senhor. E no versículo 105, vai nos dizer assim: a tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Então a palavra do Senhor, ela nos alumia, ela nos guia. De todas as formas, o Senhor está nos guiando. Procura para nós, Stephanie, Romanos 8,14. Romanos 8,14. Vamos aqui daí finalizando esse segundo tópico, mais um versículo para a gente poder deixar aqui para os irmãos. 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Se o Espírito Santo tem nos guiado. Está aí um versículo muito bonito, um versículo muito interessante, que o Senhor tem nos guiado. Somos realmente filhos de Deus.
Vamos caminhando aqui então para o terceiro subtópico. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. Diz assim a leitura aqui da lição. De todas as ordens de Josué, passou o povo a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de nós. Josué 3:5. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, santo, santo. Isaías 6:3. Então aqui, santificai-vos. É a primeira coisa que Josué disse ao povo. Vamos atravessar. Hoje é o grande dia que vamos cruzar esse mar vermelho. E o que ele falou para o povo? Santificai-vos. Você quer ver as bênçãos de Deus? Você quer ver as maravilhas de Deus? Santifica no Senhor, porque o nosso Deus, ele é 3 vezes santo. Isaías 6:3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo é o Senhor, nós sabemos que é um dos atributos de Deus. Mas o nosso Deus, ele é o quê? Ele é amor. Nosso Deus, ele ama. E João vai dizer, quem não ama, não conhece a Deus. Muito interessante, Stephanie. Quem não ama, não conhece a Deus. Aqui já deixa um versículo, Stephanie, você ia procurar para nós. Romanos 5:1, que está bem aqui na reta, né? Se eu não ler agora, tá? Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamada para a santidade. Santidade significa separado, não é porque é santo, não é perfeito. Santidade é porque é separado, não é perfeito. Que significa separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. O interessante Stephanie, se o segredo aqui é santificação, nós sabemos que a santificação ela é um processo. Hoje, mais santo do que ontem, amanhã, mais santo do que hoje. Então, é um processo. Agora, nós vemos que a justificação era diferente. Romanos 5:1 nos traz uma palavra sobre justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Isso é instantâneo. Só que aquele que começou a boa obra não parou por aqui. Então aquele que começou a boa obra, ele vai o quê? Aperfeiçoar. Como a própria Bíblia diz que é o aperfeiçoamento dos santos, dos separados, né? A santificação, ela começa onde? No novo nascimento, quando você aceita Jesus. Aí ali você é justificado. Aí você tem que buscar o quê? Santificação, que é um processo, é algo que não é rápido, não é espontâneo, mas cada dia se santificando. De que forma? Observando as Escrituras. Porque a palavra do Senhor ela é luz e lâmpada para nossas pés. Ela nos ampara em tudo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Efésios 4:12, Stephanie. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Para a gente fechar esse primeiro tópico, vamos deixar aqui Hebreus, Stephanie. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14 diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, vamos seguir a paz com todos e a santificação. Santificamos cada dia mais. Hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Possamos estar sempre em construção. Possa ter uma plaquinha assim, sempre em obras, sempre melhorando, né? Nosso segundo tópico vai nos trazer as dificuldades no caminho da bênção, com 3 subtópicos. Primeiro tópico, a prova. A prova, o Jordão transbordava. Interessante, Stephanie, que
temos costume de falar, irmão, ore por mim que eu estou na prova. Né? Às vezes nem tudo é prova, pode ser consequência. Porque Gálatas 6 e 7 vai dizer que Deus não deixa o homem escarnecer, mas tudo que ele semear, ele vai colher. Às vezes não é prova. Você tem que ter discernimento para saber quando é prova e quando é consequência. Às vezes é consequência do Senhor. E eles, nossa, eu estou numa prova, não está na prova não. Só está colhendo os frutos da consequência. Diz assim, aqui a leitura. Atravessaram o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó. Era uma coisa. Mas passaram o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades, estados fortificados há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com os estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos. Há uns 800 anos depois, não teve mais jeito não de ficar intacta não. Com muito tempo também. Tempo demais. Exigia muita fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que aguardavam, havia obstáculos humanamente intransponíveis. O Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé de Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Então aqui a nossa lição já vai trazer que igual atravessaram o Mar Vermelho, atrás um exército querendo matar eles. E eles conseguiram fugir. E agora o cenário muda. Vão atravessar o Jordão, que é impossível aos olhos, ainda mais na cheia, para atravessar o rio para uma guerra sangrenta, onde que os esperava ali para possuir a terra, né? Nós temos algumas leituras aqui que nós vamos deixar além da lição. Romanos 3 e 5, né? E observamos aqui obstáculo humanamente intransponível. Nós observamos, Stephanie, que tem coisas que ao homem ele consegue fazer, mas tem coisas que é só Deus. Por exemplo, quando Jesus chegou lá e pediu para que tirasse a pedra de Lázaro, da tumba de Lázaro, há 4 dias estava lá, estava cheirando aquele perfume. Aí os homens removeram a pedra. Era possível aos homens ali. Mas chamar Lázaro para fora, só Deus. Só Deus fazer. Então, nosso limite, ele acaba quando começa o agir de Deus. Então, nosso limite é até um certo ponto. Depois é o agir de Deus. Nós temos um limite. O nosso limite era só tirar a pedra. Para chamar Lázaro para fora, só Deus a fazer. Romanos nos diz uma parte, aqui nós entendemos em Romanos que nós devemos fazer a nossa parte. Devemos tirar a pedra. Tem para nós, Stephanie, Romanos 5, 3 ao 5. 5, 3 ao 5. Versículos 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos que ter coragem, da mesma forma que Deus falou para Josué. Tem bom ânimo, não fica assim, vai passar dificuldade, vai, mas é necessário para que a experiência gere uma esperança. Então é necessário você acreditar no impossível, é necessário, é intransponível, é impossível, mas com Deus na frente tudo dá certo. Então nós vemos que Romanos aqui nos deixa algo vislumbrante. Vamos passar dificuldade? Vamos, com certeza vamos passar, mas isso vai nos dar experiência, isso vai nos dar esperança, isso vai nos dar paciência. São coisas que vamos alcançando de forma que a gente nem vamos compreender, mas assim é a forma que o Senhor trabalha, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvirá palavras de Deus. Então, finalizando essa parte aqui, Gênesis 18, 14 vai nos dizer assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O tempo determinado tornarei a ti
e a este tempo dá vida e será teu filho. Então não tem nada impossível ao Senhor. Tudo é possível ao Senhor. Segundo subtópico, caminhando aqui, bênção, tempo e ceifa. Então aqui são dois títulos, bênção, tempo da ceifa. No meio da leitura vai dizer assim: enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado, aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para os seus filhos. Nós lembrar vocês que naquela época Deus já tinha preparado uma farta colheita para aquele povo. E Deus estava esperando eles do outro lado, aqui como diz o comentarista da lição. Então, Deus tem nos preparado coisas, como nós vamos observar. Procura para nós, Stephanie. 1 Coríntios 2:9. Deus tem nos preparado. Deus tem preparado para este povo aqui um grande banquete. Deus tem preparado para mim e para você coisas que os nossos olhos não viu, nossos ouvidos não viu, não ouviu, mas Deus tem coisa grande para a nossa vida. Foi, Stephanie? 2 Coríntios 2:9. Pode ler. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obedientes em tudo. 1 Coríntios 2:9? Você falou segundo? Primeiro. 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso é uma palavra que Paulo falou, sabe de onde? Referendo a Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se pareceu, nem com os olhos se viu. Procura para nós, Stephanie, já, Apocalipse 19:7. E um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vocês entenderam? Para a parte B aqui, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, além do Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando no Senhor? Espere no Senhor. Vamos fechar aqui esse tópico com Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O Senhor está à sua espera. Como o Senhor, ali, nosso Deus provou aquele povo no deserto. Deus, para que fosses digno de experimentar as finas iguarias da terra prometida. Então, o Senhor tem preparado coisas grandes para nós. Estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar? Será que vamos aguentar os 40 anos de deserto? Será que vamos chegar firme lá para poder entrar na terra prometida? Então, possamos nos preparar, que o Senhor tem preparado boas-vindas para nós, banquetes para nós do outro lado do rio. Vamos aqui então caminhando para o terceiro subtópico do segundo tópico. O milagre da travessia do Jordão. E aqui só um versículo aqui, Stephanie. Isaías 43, 13. O milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes se lavavam a arca, tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar um milagre. Josué 3:15. O interessante, Stephanie, quando Deus falou para Josué, aonde colocar a planta dos seus pés, tenho te dado. Quando aqueles sacerdotes entraram na água do rio Jordão, com a arca nas mãos, nos ombros, as águas começaram a se afastar, se represar, para que o povo pudesse passar ali com as suas carruagens, com seus animais, com todas as suas mercadorias, suas tendas, mulheres, crianças começaram a atravessar ali o rio Jordão. Então aqui, quando começaram a passar,
começaram a passar ali, tocaram as águas saíram, né? Então, foi um tempo de conquista, como o próprio tema da lição vai nos trazer. Mas, não como uma travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas juntado um lado e do outro, em Êxodo 15:8, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do rio Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Josué 3:17. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos, as situações em que Ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age, mas não mais com vagar. Então o Senhor age sempre na hora exata. Isaías 43:13 vai nos deixar aqui um fechamento deste terceiro tópico. Passa para nós, Stephanie. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Porque Deus varia na reação de milagres. O Todo-Poderoso trata seus filhos com uma peculiaridade que lhes são inerentes. Ele é soberano e não segue nenhum padrão humano. Então, esse é o nosso Deus. Ele faz o milagre na hora certa. Tudo acontece do modo do Senhor, mas é preciso santificai-vos. Terceiro tópico, e já caminhando para o final, né? Um evento para não se esquecer. Aqui nós vamos ter um comentário bem interessante aqui, né? Sobre o primeiro subtópico, vai falar sobre o memorial de Deus. Memorial, algo, lembrança, algo que você estabeleceu ali, que ficou marcado na história. Um memorial que é levantado às vezes de uma pessoa que fez muitas grandes coisas, né, para a humanidade. Então vamos aqui observar alguma coisa. Deus falou a Josué, em Josué 4:1, para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para quem, no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhes narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Vamos observar aqui. Achou o salmo aqui, Stephanie? Salmo 126, versículo 3. Então, a mesma coisa, como fazemos um memorial, o Senhor nosso Deus, Jesus, Ele deixou-nos um memorial, algo para nos lembrar, que é a Santa Ceia todo mês. Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor tem feito, por isso que fazemos memorial. O Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Igual este povo estava muito alegre pelo tudo que o Senhor tem feito para eles. Eles fizeram o quê? Um memorial para lembrar do que o Senhor tem feito, para lembrar as próximas gerações do que o Senhor lhe fizera. Interessante como a vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres com livramentos extraordinários de forma pontual. Tem muitas coisas, Stephanie, que o Senhor faz nos lembrar, faz nos saber daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, nos livrar de algum acidente, nos livrar da morte, nos livrar de tantas consequências. Tem coisas que o Senhor nos deixa saber, mas tem coisas que não ficamos sabendo. Então, o Senhor trabalha de forma inconstante. Nesses casos, devem ser erigidos memoriais, cultos de ação de graças, testemunhos. É o que acontece na nossa igreja. O Senhor tem feito algo, o Senhor tem curado alguém vai lá e testemunha, testifica daquilo que o Senhor tem feito, né? E é o que nós fazemos, o nosso memorial, nossa lembrança daquilo que o Senhor tem feito, como nós fazemos na igreja, dentre outros casos também. Segundo tópico, memorial de Josué. Aqui, 17 e 20. Josué, por seu turno,
também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião dos registros do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Aqui nós observamos que Josué estava agradecido, né? Agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Nós sabemos, Stephanie, que a gratidão ela atrai as bênçãos do Senhor, e a ingratidão ela afasta as bênçãos do Senhor da gente. A murmuração, né? Da mesma forma que aconteceu com aquele povo, murmuravam e o Senhor não os conduzia para a terra prometida, para que pudesse ali, fizesse uma seleção das pessoas que realmente mereceriam entrar na terra prometida. E aqui, nós vemos também, aqui um pouco abaixo da leitura, aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que 12 tribos estavam unidas. Ali aquelas pedras que Josué levantou ali dentro do rio, né, como um memorial, testemunhava que 12 tribos estavam unidas e estariam em Canaã juntos em um momento ideal. Então, que possamos estar sempre unidos em Cristo, unidos no mesmo ideal, no mesmo pensamento, como João 17:20 nos traz uma palavra, né? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O Senhor não olhava só naquele tempo, mas o Senhor olhava lá no futuro. Todos aqueles, uma só unidade, unidos em Cristo. Todos aqueles que confiariam e acreditavam na palavra do Senhor. Caminhando aqui já para o final, terceiro tópico, o propósito dos memoriais, 1 Samuel 7:12. Josué explicou que as gerações futuras, por meio de memoriais, deviam saber que Deus fez o que Deus fez no passado. Ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus. Nunca para o homem, mas para sempre nos alegrarmos como homens a quem Deus usa. Então, aqui o Senhor, depois de mencionar que o Senhor, que abriu o Mar Vermelho, era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Josué 4:24. Vamos deixar aqui uma leitura para finalizar aqui esse tópico, né, essa lição. 1 Samuel 7:12, Stephanie. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ali, o profeta Samuel também fez um memorial daquilo que o Senhor tem feito. Até aqui o Senhor me ajudou. Da mesma forma como Josué fez um memorial para se lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Você tem agradecido ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida? Você tem feito um memorial, um agradecimento, feito um culto de agradecimento ou testificado daquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Nós temos muitos exemplos. Como a Bíblia mesmo fala que tudo que foi escrito para o nosso próprio ensino, então a própria palavra do Senhor nos ensina, testifica daquilo que temos que fazer. Temos que ser mais agradecidos a Deus pela vida que Ele tem nos dado, pela saúde, pelos momentos. Estamos passando tempos difíceis aqui no Brasil, como todo mundo está passando, mas temos que ser gratos ao Senhor. Isso vai ficar na história, vai ficar marcado. Tempos que não ficamos estando na igreja, não possamos estar em aglomerações, dando glórias, apertando a mão, dando um abraço, mas estamos em casa, estamos testificando do Senhor. Testifique daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Pense, por que Josué resolveu erigir um memorial, além que foi determinado por Deus? Ele estava muito grato ao Senhor. Um ponto importante: Deus aceita os memoriais que partem de um coração puro e que tem como objetivo expressarem gratidão ao Senhor. A nossa conclusão vai dizer: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo, ao conceder-lhe
uma terra que emanava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passavam a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel, com visão espiritual aguçada e fé. Todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Eu espero que essa aula, Stephanie, muito obrigado por você ter aqui compartilhado um pouco comigo aqui. Espero que essa aula ache guarida no seu coração, que possa ter crescimento espiritual, que você possa ter grande proveito dela, tá? Deus abençoe vocês, assista essa aula, compartilhe, Deus abençoe. Curte e se inscreva no canal.